começar a nossa conversa. O nosso tema dessa noite, né? Nós precisamos compreender com maior tranquilidade o que seja, o que não seja a felicidade. A primeira coisa que a gente gostaria de lembrar para todos nós, né, que sempre eu me preocupo em trazer, são as questões dos conceitos, né? Antes de começar a refletir sobre esse tema, lembrar que a palavra felicidade, segundo aqueles que estudam a sua etimologia, ela teria origem no latim, em felicitas, que significa frutífera, ou felicidade mesmo. Ouviria do félix, que é feliz. Ou ainda há alguns estudiosos que acreditam que a palavra pode ter vindo do verbo grego phio, que pode ser traduzido como produzir, que traz uma conotação de fecundo, de produtivo. Então, a partir desse conceito, né, quando a gente busca a questão da etimologia, a gente vai ver que a felicidade não é algo só que a gente sente. A felicidade é algo que, a partir dessa percepção, desse sentimento, ela produz algo naquela pessoa que sente a felicidade. É como a gente poderia dizer uma experiência transformadora. Mas não é menos importante a gente lembrar e afirmar que não existe uma felicidade. Que o conceito de felicidade, por exemplo, na história da humanidade, ele já passou por inúmeras questões. E nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente, mas é muito importante que o conceito de felicidade ele varia com o momento da nossa vida. O que é felicidade para uma criança não é para um jovem. O que é felicidade para o jovem não é felicidade para um homem ou uma mulher madura. E o que é felicidade para um homem ou uma mulher madura não é necessariamente o que é felicidade para uma pessoa que tem uma idade mais avançada. Então, nós vamos ver que a felicidade muda conforme a cultura, conforme o lugar que você vive. Quem vive próximo aos polos não tem felicidade maior do que um dia de sol, uma réstia de sol diante de tanto frio. Para quem vive no lugar de seca, né, uma chuva forte é uma bênção. Para quem mora numa metrópole, numa cidade grande, que convive com inúmeros desafios de trânsito, da movimentação, uma tempestade é um desastre. Então, nós vamos tentar pensar nisso com vocês para que a gente tenha clareza de algumas coisas. Primeiro, que ainda nessa compreensão,
Nós não podemos confundir felicidade com alegria ou tristeza. Não é isso. Nós temos que lembrar também que felicidade não é um prazer. Que nós não podemos confundir felicidade com êxtase, né? São coisas que têm algumas expressões comuns, mas são muito diferentes. A alegria é uma expressão da emoção. É uma emoção natural. É uma emoção que leva a criatura para fora de si, né? Que expande essa energia e que facilita os contatos e que facilita esse movimento de relação, né? Mas a alegria, um homem, uma mulher alegre, não significa necessariamente que ele esteja feliz. O prazer, né, ele estaria ligado ao ápice da realização de um desejo, né? Mas esse prazer, que pode aparentemente ser uma felicidade, ele, no contexto e no futuro, ele pode carregar uma infelicidade para a vida da criatura. O êxtase, né, é um prazer no campo espiritual. E viver 24 horas de prazer ou de êxtase é uma ilusão na vida das criaturas. E talvez até seria extremamente sofrido a partir de um determinado momento da presença desse prazer e desse êxtase. Então, a felicidade é uma expressão, né, do sentimento que traz à criatura uma completude interna. É uma experiência transformadora. É assim que a gente consegue entender a felicidade. E a gente pode, ao pensar sobre a questão da felicidade, avaliar algumas características, alguns elementos relacionados com a possibilidade, com a presença da felicidade na nossa vida. Um deles, né, que é importante, é o tempo. A felicidade, ela está vinculada ao presente, né? Nós não vivemos de felicidades do passado. Isso é saudade. Isso não é felicidade. E as pessoas que ficam pensando constantemente e colocando as suas expectativas numa felicidade futura, isso também não é felicidade. Isso é ansiedade. E se tem alguma coisa que pode nos produzir questões de infelicidade, é quando a criatura ela se vincula demasiadamente ao passado, né? Que a gente pode chamar isso de tristeza, mas podemos chamar ainda muito mais de melancolia, né? E quando a pessoa está todo o tempo só pensando no futuro,
ela entra num nível de preocupação que se transforma numa ansiedade doentia, e isso não é felicidade. Para se viver felicidade, a gente tem que aprender uma coisa que parece muito óbvia, mas que não é óbvia na nossa caminhada, que é o viver o aqui e o agora. Tanto que não é óbvio, né, que muitas pessoas que passam pela experiência do Mindfulness, que é uma ferramenta de espiritualidade que foi desenhada ou formatada na Universidade de Harvard, a pessoa às vezes passa pelo trabalho, né, pelo aprendizado e experiência, e não consegue nem apreender o valor, né, da atenção plena que é voltada para o aqui e agora, e nem fazer os exercícios para ter a atenção plena no aqui e no agora. Então, o que de alguma forma parece simples, não é. Então, o que acontece na verdade é que a felicidade, nesse contexto, ela precisa que a gente aprenda a ter um foco. O foco no aqui, no agora. Porque muita gente vive de saudades, mas quando aquela experiência anterior aconteceu, ele não conseguiu absorver o sentimento de felicidade completamente. Então, após algumas reflexões e algumas outras experiências, a criatura até se lembra de que ele foi feliz, mas ele não conseguiu, no momento adequado, viver isso. Então ele se prende a esse passado, que não é possível retornar, e deixa de ver a felicidade que está ao seu lado, que está no seu caminho, que está no seu contexto, né? Então, nós vamos pensar que muitas vezes, né, essa saudade, que é algo tão constante na vida dos outros, né, e lembrar da felicidade no tempo da miséria. Há uma fala de um pensador antigo, que eu não me lembro quem seja, ele diz, né, que isso é sofrimento. Né? No momento hoje que eu não tenho nada a ficar preso, que um dia eu tive, isso não constrói nada de ser feliz na minha caminhada. Então eu preciso realmente pensar nesse contexto. Uma outra coisa, quando nós pensamos em felicidade, né, que a gente está falando em busca de felicidade, quem busca a felicidade é porque ele, né, a criatura, ela, a criatura, não se sente feliz. Então, o que ele está vivenciando nesse momento não o satisfaz. Então, o que ele quer, na verdade, é uma mudança nesse processo. E essa mudança é importante, mas eu tenho que lembrar em mim, né, que existem coisas que são mutáveis
E existem coisas que não são mutáveis, são imutáveis. Então, se eu busco algo, eu tenho que buscar algo que eu possa mudar. Não adianta eu construir, por exemplo, que eu vou ser feliz se eu e a minha família, as pessoas que eu quero bem, não morrerem. Porque a experiência da morte é imutável, ela vai acontecer. Então, pessoas, né, que vivem esse desejo interior de uma ilusão, elas estão fadadas à infelicidade. Então eu preciso, né, aprender que eu não posso sofrer por aquilo que eu não posso mudar. Eu não posso mudar amanhã no ciclo do dia. Eu não posso mudar a primavera para acontecer antes do inverno e o outono antes do verão. Né? Eu tenho muitas coisas na vida que elas são imutáveis. Eu não posso, né, parar o tempo. Então, o meu envelhecimento, mesmo que eu busque uma aparente, né, expressão de que eu estou novo, né, eu na realidade envelheci. Então, a primeira coisa quando nós falamos desse elemento de busca é que para conviver ou se construir algo que a gente queira como felicidade, a gente tem que pensar em nós dentro dessa possibilidade de mudança. Então, eu tenho que aprender a me preocupar apenas com aquilo que eu posso mudar. E mais do que isso, aprender que a única coisa na qual eu tenho todo o poder de mudança sou eu mesmo na minha expressão de vida. Não no sentido de não morrer fisicamente, de não envelhecer, mas da possibilidade da construção de virtudes, do aprimoramento de habilidades, de realizar as coisas, de ter capacidade de fazer as coisas que eu quero. Um outro instrumento importante de reflexão em felicidade é que, para se ser feliz, eu tenho que desenvolver o autoconhecimento. Quem nos acompanha nas postagens, quem já nos conhece no nosso canal, né, tem gente aí que pode estar participando conosco, né, a primeira vez, né? Então, nós temos um canal no YouTube, né? Dr. Roberto Lúcio, YouTube, que é um canal de saúde mental e espiritualidade, aonde nós temos dezenas de palestras, de comentários, de seminários, falando sobre o tema saúde e espiritualidade. Desculpem, teve um problema aí com a internet, mas nós já estamos de volta. Então, nós sempre estamos falando sobre autoconhecimento.
O autoconhecimento é um instrumento, né, da psicoterapia, né, ou das terapias em geral. Mas o autoconhecimento é um instrumento, uma ferramenta fundamental no campo da espiritualidade. Não há como ter um crescimento pessoal, uma transformação espiritual sem se autoconhecer. E o autoconhecimento vinculado à abordagem da felicidade, né, é importante a gente pensar, porque quando a gente vai desenvolvendo o autoconhecimento, a gente vai reconhecer as nossas potencialidades e vai reconhecer as nossas dificuldades. Ou numa linguagem mais psicológica, a nossa sombra, a nossa luz, né? Esse potencial que existe em nós. E esse conhecimento, ele vai nos levar progressivamente a abandonar as ilusões. Né? Nós vamos ver, né, que a felicidade, né, é um estado. Né? É muito interessante a gente pensar que a felicidade, e a língua portuguesa faz a gente ter bem claro isso, nós não temos um verbo que se associe à felicidade. Ser feliz. Né? Então, felicidade é um estado. E é um estado temporário. Né? Ele nos transforma e nos concita a novas experiências. Né? A felicidade, né, ela não pode, de maneira alguma, na medida em que eu me desenvolvo, ela não pode ficar presa à questão das expectativas. Quanto mais a criatura humana se enche de expectativas, maior é a dificuldade dela perceber esse estado de ser feliz. E quanto mais eu coloco a minha felicidade nas expectativas alheias, menos feliz eu vou ser. E ainda, né, eu falaria uma outra coisa para nós. Todas as vezes que eu defino a minha felicidade na expectativa que o outro seja aquilo que eu espero, eu estou fadado a ser infeliz. Porque a pessoa, o terceiro, o outro, não é obrigado e necessariamente não vai fazer e atender às minhas expectativas. Então, pessoas que têm grandes expectativas, né? Vamos colocar isso aqui só por exemplo, porque nós mais à frente vamos falar da questão do poder e do dinheiro, mas tem pessoas que elas acreditam, né, elas colocam a felicidade em ter fortunas. Grandes fortunas. E se a vida só dá a ela
a possibilidade da condição de viver com o necessário e com tranquilidade, ela vai perder a oportunidade de ver esse bem-estar que pode trazer nessa experiência de ser feliz, porque ele deposita a felicidade numa grande expectativa. Tem pessoas que passam a vida inteira se construindo para aquilo que o mundo quer. Então, todas as vezes que a gente faz o que o mundo quer, necessariamente nós estamos deixando de fazer o que nós queremos. Isso, para as pessoas ligadas à questão espiritual, eu já ouvi pessoas me perguntando, mas a gente não tem que servir ao outro, amar o outro? Servir o outro e amar o outro não é atender às expectativas do outro. Isso são coisas diferentes. Se nós pararmos e pensarmos, na postura de Jesus diante do povo hebreu, diante do povo romano, diante dos seus seguidores, ele não atendeu às expectativas que as pessoas esperavam. Ele não curou todo mundo. Ele não falou o que as pessoas queriam, ao contrário, as coisas que ele dizia, na maioria das vezes, era aquilo que as pessoas não queriam ouvir. Ele foi entendido como um covarde diante da sua prisão, da sua condenação, do seu sacrifício. Ele não foi entendido, por exemplo, por Tomé, num primeiro momento, no entendimento das coisas. Após ele ter retornado para os seus discípulos. Não, nós não devemos querer ser o filho que minha mãe quer que eu seja. Não agir contrariando, fazendo o contrário para a rebeldia, porque isso também não tem significado e não vai me fazer feliz. Mas não adianta, eu já vi isso muitas vezes, inclusive na minha clínica, no meu trabalho, de pessoas que se formaram, principalmente nesses cursos que têm um status social diferente, pessoas que se formaram para serem médicos e que, quando formaram, entregaram o diploma aos seus pais e foram fazer outra coisa, porque só fizeram 6 anos de curso de medicina para atender o desejo dos pais, porque ser médico era uma coisa que não estava no programa da vida deles. E isso em muitas outras situações. E além de nos fazer infeliz, fazer o que o outro quer, muitas vezes, é nos designar a fazer algo que nós vamos fazer mal feito. Todas as vezes que eu faço o que eu não gosto, eu não faço com a qualidade que deveria ser feito. Então, isso tudo nos deixa distante das coisas. E alguém, um pai que coloca a expectativa da sua felicidade no filho, ele também
né? Ele está fadado à infelicidade. Eu quero que o meu filho seja médico e ele resolve ser biólogo ou mais, ele resolve ser um oficial do exército ou ele resolve ser um cantor, né? Porque as pessoas, elas não vão necessariamente assumir essa felicidade que a gente quer e coloca nas pessoas, né? Então, nós, à medida que vamos nos autoconhecendo e vamos perdendo essas ilusões, a gente tem maior chance de ser feliz. Eu só queria lembrar que o autoconhecimento, ele me faz assumir ou me apoderar de pertencer-me a mim. E isso, o Nietzsche, que foi um filósofo do século XIX, ele dizia, um seu pensamento muito interessante, que ele diz que nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Então, nós talvez vamos descobrir a felicidade na medida em que a gente aprender a se pertencer, a viver conosco e a gostar da gente. Eu acho que uma das coisas que nos faz mais infelizes é porque a gente não gosta da nossa companhia e não gosta de nós mesmos. A gente não se cuida, não se tem o trabalho, o cuidado que precisa. Outra questão importante da felicidade é que a felicidade ela não se constrói no isolamento, no isolamento. Isso é ensinado por inúmeras culturas. Nós lembramos aqui que no livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos sobre essa questão do indivíduo querer viver só em isolamento. E os espíritos dizem que isso é um recrudescimento do egoísmo. E nós somos, querendo ou não querendo, nós somos seres políticos. Não no sentido da política do mundo, mas políticos no sentido de pertencer, no termo grego, de pertencer à polis, desculpa, a expressão grega é com esse, a polis, que é a cidade, a comunidade. Nós somos seres sociais, Nós caminhamos na evolução e como alguns mamíferos e como os símios, os primatas, nós somos seres sociais. E o homem é um ser mais social, do ponto de vista da necessidade evolutiva, que até os outros animais, porque a nossa infância ela é prolongada e a gente precisa do outro para crescer durante muito mais tempo, do cuidado materno e paterno, E a nossa sociedade, ela depende o tempo todo um do outro. Quem acha que é todo poderoso, que o dinheiro dele compra tudo e que ele é capaz de tudo, ele vive numa mentira, numa falácia, Eu preciso o tempo todo de todo mundo. Eu estou aqui falando com vocês, dependendo de inúmeras pessoas que eu nunca vi na minha vida.
que trabalham para oferecer energia, que sustentam o sistema de internet, das pessoas que construíram tanto o computador que está aqui gravando a nossa live para o YouTube ou o celular, de quem cuida dessa casa e que deixa ela adequada para que eu possa estar fazendo esse trabalho. Então a gente depende de muita gente, né? E se a gente lembrar disso, né, nós vamos ver, né, que há uma coisa que é muito diferente, que é a questão da solidão e da solitude, ou de estar só, né, sozinho, sem ninguém, né, ou estar, né, consigo, né, voltado para você, né, se sentindo você com você mesmo. Tem muita gente que vive numa grande comunidade e que passa o tempo todo em solidão. E tem pessoas que, mesmo estando só, elas estão em paz e, do ponto de vista energético e espiritual, elas estão conectadas com a vida. Então, a gente tem que lembrar que quando nós falamos de felicidade, a felicidade exige um aprendizado no relacionamento social. E a gente precisa aprender a fazer dois movimentos. Um, que é da escolha de relacionamentos significativos. E o outro é do afastamento das relações tóxicas. Nenhum de nós é obrigado a viver numa comunidade, numa sociedade, numa relação tóxica, onde o que se tem é ódio, rancor, maldade, sofrimento, violência, abuso. Ninguém é obrigado a viver isso. Ninguém. Nós temos que ter clareza dessa situação. E se submeter a essas relações tóxicas é se imprimir na questão da infelicidade. E se submeter a essas relações tóxicas, do ponto de vista da saúde mental, do psiquismo, não é só estar na relação tóxica. Porque tem gente que aparentemente saiu da relação tóxica, mas ele vive por ódio, por rancor, por mágoa, preso à relação tóxica. Ele continua vinculado às pessoas que o faz sofrer, ele continua vinculado a essa relação que o destrói, que o adoece, né? Então, nós precisamos de nos desapegar dessas relações tóxicas. Nós precisamos aprender a escolher as relações que são saudáveis, aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos faz transformar, né? E qualquer relação de abuso, de violência, de discriminação, é algo tóxico. Se eu não pude evitar essa situação, eu preciso sair dela e caminhar diferentemente dessa situação. Eu não tenho que ficar com o ódio e o rancor desse lugar. Há um provérbio do Velho Testamento que às vezes é interpretado de uma maneira diferente da que eu vou apresentar, mas que para mim tem esse significado, né? Está lá no Velho Testamento, eu não tenho agora a citação, mas diz assim: se alguém, né, te fez mal, né, perdoa-lhe
mas não mercadejes mais com ele. Para muita gente, né, afasta dessa pessoa, não fica sabendo mais dela. Mas afastar da pessoa não é o suficiente. Eu não tenho que fazer nenhuma troca com ela, nem emocional, nem espiritual, nem energética com essa criatura. Porque enquanto eu me vincular a ela, eu vou estar sofrendo longe da possibilidade da felicidade. Então, nós temos que buscar relações que sejam significativas. Nós temos que escolher pessoas que nos desafiem a aprender, a crescer, crescer culturalmente, crescer afetivamente, crescer espiritualmente, né? Nesse sentido, né, dessas escolhas, a gente lembra que o pensamento estoico e o pensamento dos epicuristas, né, ele traz uma ideia muito interessante, porque para eles a vida feliz era uma vida de boa medida, era uma vida de autocontrole, não de controlar as coisas, mas de um autocontrole, né? De você escolher as coisas no contexto, não ficar presa àquilo que ou foge do seu controle ou que não vai fazer sentido. E o grande problema de falar de felicidade, porque as mídias, as redes sociais, vendem felicidade o dia inteiro. Felicidade, sucesso, né? Todo mundo está vendendo isso por aí, né? E eu digo com tranquilidade que quem vende felicidade e sucesso, a única coisa que você não vai comprar é felicidade e sucesso, né? Porque essas pessoas, elas são muito boas, né, de marketing. Infelizmente, o marketing mente, né? E elas falam de felicidade como se existisse um protocolo para a felicidade. Quem não sabe o que é um protocolo, né? É uma organização de passos, né, a partir de estudos. Então, muita gente ensina assim, que se você seguir o passo 1, depois o passo 2, o passo 3, o passo 4, 4 passos, 5 passos, 7 passos, 12 passos, e aí as pessoas às vezes escolhem os números cabalísticos nesse contexto, que você vai ser feliz. Né? Não existe isso, né? A gente tem que lembrar que felicidade não é construída como se constrói um roteiro de um livro ou de um filme. Não é assim. E que para se entender e viver felicidade, a gente tem que aprender que existe algo que é o inesperado. Por mais que eu movimente a minha vida num caminho, né, eu compre esses passos e comece a montar esses passos, nada vai impedir que o inesperado aconteça na minha vida. O terceiro passo da felicidade é que amanhã, de 6 da manhã até às 6 da tarde, você vai ter que passar o dia inteiro debaixo do sol. Você acorda amanhã, como está acontecendo aqui no meu estado, Minas Gerais, chovendo o dia todo. Eu não tenho esse controle. E isso acontece. A doença acontece. O desastre acontece. Né?
E isso não vai nos impedir de ser felizes se a gente entender que eles existem. Se a gente compreender que a gente tem que mudar a nossa caminhada, né, nesse sentido. Sabe por que muita gente anda sofrendo tanto na busca da felicidade? É porque muitos de nós, infelizmente, carregamos conosco uma dificuldade, né, que é a inveja. Então, tem gente aí vendendo uma imagem de felicidade. Então, é muito fácil eu colocar uma foto que eu sou feliz, uma foto que é montada num lugar que eu estou maravilhoso, eu pagar um manequim, né, uma pessoa bonita para estar do meu lado, para dizer que eu tenho alguém nesse contexto na minha vida e que isso me faz feliz, ou que eu estou com o carro mais caro do mundo, ou que eu tenho a televisão mais nova, ou o aparelho de celular mais moderno, e isso me faz feliz. Tem gente vendendo essa imagem e elas conseguem vender essa imagem porque a gente tem inveja dessas pessoas, né? E a gente, alguém pode falar, mas não pode ser por ambição. Olha, a gente tem que entender esse contexto do ponto de vista filosófico. Ambição é diferente de ganância. Ser ambicioso, querer ter coisas, né, criar esses propósitos, não tem nada de errado. Mas querer tudo e querer sempre mais, além disso, nunca ter um fim, né, então a felicidade não chega, né, e isso vai nos fazer prisioneiros dessas coisas pelas quais nós somos gananciosos. E vai nos tirar do caminho, né, dessa situação. Nós temos que aprender, por exemplo, que não há como viver sem sentir medo. Não há como viver sem ter tristeza. Não há como viver sem ter preocupação. Não há uma vida inteira só com ganhos. Em muitos momentos, nós vamos ter perdas. E em alguns casos, que não são poucos, essas perdas podem chegar a tal monta que o indivíduo se torna um miserável. Ele não tem nada, ele está na miséria, né? Ele está na necessidade mais premente de sobrevivência. Então, nós vamos ver, né, que esse contexto na vida não nos ajuda. Uma outra situação que eu gostaria de refletir com vocês, né, que nos ajuda a ter felicidade, é o desapego. Mas o desapego que eu estou falando aqui não é o desapego do material simplesmente. Porque tem gente que acha que desapegar é desapegar da roupa, do sapato, desapegar de bens materiais. Não. O que nos leva à felicidade em termos de desapego é nos desapegar do nosso orgulho, da nossa vaidade, desapegar das nossas ilusões, desapegar desta preocupação que nos levou a pensar nessa live, que é a busca desenfreada
pelo sucesso e pela felicidade. Né? É um fato, eu costumo dizer, né, eu aprendi há muitos anos atrás com uma pessoa que foi muito especial para a minha vida, que é especial até hoje, que é a doutora Marlene Nobre, com quem eu pude conviver de perto durante mais de aproximadamente 15 anos, aprendendo sobre o ideal médico espírita, sobre saúde e espiritualidade, sobre as questões da transformação humana, alguém que teve a oportunidade de trabalhar junto a Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, e ela dizia que o Chico falava que os espíritos ensinaram para ele que a gente não deveria desejar sucesso para as pessoas. Porque o que o sucesso traz é ilusão e vaidade. Que nós deveríamos desejar às pessoas êxito, porque êxito é fruto, né, do investimento do trabalho, do esforço da criatura, e ele traz uma satisfação, né? E essa satisfação ela pode ser entendida como felicidade. Então, é esse elemento que a gente precisa modificar. Outra coisa, se a gente estava falando de viver socialmente, uma coisa importante na vida social é saber falar e saber comunicar. Então, para se ser feliz, eu tenho que saber relacionar comigo, com o outro. Né? Então, as pessoas que são muito ranzinzas, né? Muito reclamadoras, muito querelantes, elas incomodam as criaturas. Mas, do outro lado, aqueles indivíduos que são bobo da corte, que ri de tudo, que leva a vida numa leviandade, elas também apresentam dificuldades de comunicação. O estoicismo, né, ele nos fala, né, desse autocontrole. E o Aristóteles, quando estudava sobre a questão da virtude, ele coloca, né, que para ele a virtude ela está no centro, ela está no meio das coisas, porque ele via que toda virtude ela estava entre duas deficiências humanas. Então, se a gente pensa entre o ranzinza e o bobo da corte, o elemento do meio é o senso de humor. Né? É a capacidade que a gente tem de ter bom humor. E as pessoas que são bem-humoradas, elas têm uma propensão de experienciar a felicidade maior do que essas outras criaturas que a gente tem. Um outro contexto importante é que muita gente fala, né? Assim, o dinheiro não traz felicidade. Vamos pensar o seguinte: o dinheiro, ele não compra a felicidade. Mas às vezes o dinheiro, ele compra elementos que podem nos ajudar a vivenciar a felicidade. Não adianta essa colocação, né, tão antiga na visão mística de colocar o dinheiro como um instrumento do mal, um instrumento do demônio. Não é isso. O dinheiro é um instrumento do bem. O dinheiro nos dá a possibilidade de comprar o alimento, dá a felicidade de comprar o remédio, de poder cuidar de quem está precisando,
de ter um lar adequado na vida, né? Agora, né? Nós temos que ter o cuidado, porque muitas vezes a forma como o dinheiro caminha e trazendo inúmeros bens, eles às vezes não nos proporcionam a possibilidade da felicidade. Por medo de perder aquilo que temos, a gente se torna escravo e infeliz dessas coisas, né? Porque muita gente acha que ser feliz é você ter 10 casas. Você vai conseguir viver nas 10 casas? Ah, mas eu tenho 10 casas para 9 me sustentarem, né? Mas então eu posso, de repente, me abrir mão das 9 casas, porque eu tenho a casa que eu preciso para viver. Não, eu não dou conta. Então eu sou escravo desse contexto. Mas a gente não pode deixar de denunciar que a imagem de felicidade que é vendida pelo marketing da vida, ele dá dinheiro para essas pessoas que vendem essa imagem de felicidade. Então nós precisamos ter muito cuidado para a gente não cair nessa situação. Então eu lembraria que felicidade, né, ela passa na história por uma questão de ter um corpo são, forte, boa sorte, alma bem formada, como dizia Tales de Mileto, que é o filósofo mais antigo que se tem ideia de conhecimentos aí dessa visão da grega, né? Sócrates já tirou a questão corporal e ele relaciona a felicidade com a alma, que ser feliz é uma conduta reta e virtuosa. E essas buscas de felicidade, elas vão se mudando, né, com o contexto, com a história. Teve um momento, né, que a gente, para ser feliz, né, era a gente... Os epicuristas diziam que ser feliz era a libertação do homem dos desejos, da necessidade do mundo, né? E a gente poderia trazer inúmeras ideias sobre felicidade. Eu queria lembrar, né, que nada nos impede e nos condena de buscar ser feliz. Mas eu acredito, e isso eu estou falando de uma crença pessoal, que o grande segredo de ser feliz, o grande segredo de ser feliz, é a gente aprender a ajustar as nossas expectativas com as nossas possibilidades. Que a grande maioria de nós se sente infeliz porque a gente tem expectativas que fogem às nossas possibilidades. E aí eu não estou falando de questão de dinheiro, né? Tem muita gente infeliz aí com 80 anos porque ele quer ter saúde e vitalidade de alguém de 18 anos. Ele pode ser saudável para 80 anos. Mas ser saudável aos 80 anos não significa ter uma saúde de quem tem 18. Tem muita gente, né, que não quer aparecer para o mundo com os sinais da velhice e buscam desenfreadamente esconder as rugas, as marcas, a cor do cabelo e todas as expressões da velhice.
E essas buscas, às vezes, são tão grandes e doentes, e aí a gente lembra uma figura que já está desencarnada para não ter, né, agredir ninguém, porque não é esse nosso objetivo. Né? Lembra-nos Michael Jackson, que o que ele fez à vida para se mostrar branco, que ele não era branco, para se mostrar com uma juventude que não era juventude, né? Embora ele morreu muito novo. O Michael Jackson é da minha geração, da minha, né? Se ele estivesse aqui esse ano, ele estaria completando 65 anos, como eu vou estar completando esse ano. Né? Eu falo que eu estou aí na geração da Madonna, do Michael Jackson na vida. Então, o que eu levanto aqui é que a gente, para ser feliz, a gente tem que aprender, né, que tem coisas que me são possíveis e não são possíveis. E eu diria mais, que não há nada mais infeliz, né, ou me desculpe usar um termo, eu aprendi a vida inteira que eu não deveria dizer isso, né? Então, toda vez que eu falo, eu tenho dificuldade, que é, não há nada mais desgraçado do que uma pessoa acreditar que ela tem que deixar uma marca especial no mundo, ou que ela tem que sempre bater metas, ser mais e melhor do que ela era antes. No sentido do sucesso do mundo, no sentido da aparência da vida. Então, essas coisas, né? Essa vaidade de eu quero morrer e o mundo se lembrar de mim o tempo todo. A pessoa mais lembrada na história da humanidade, ela morreu despreocupada se alguém ia se lembrar dela. Até porque ela tinha tudo historicamente para não ser lembrada. Ela nasceu num povo subjugado, numa região extremamente pobre. Ele viveu de uma maneira simples. Ele não tinha uma pedra para descansar. Ele foi abandonado pelos seus seguidores, foi preso, condenado e crucificado injustamente. No momento em que os seus seguidores o abandonaram por medo do que podia acontecer a eles, e ele é a criatura mais lembrada na história da humanidade. Então, quem passa a vida buscando essa marca, ele está marcado para ser infeliz. A felicidade é a gente aprender, né, a viver o presente, o aqui e agora. Estar feliz porque eu estou falando com vocês. Independente do número de pessoas que estejam me assistindo, porque eu estou fazendo o que eu gosto. Quem me conhece a vida inteira sabe disso, né? Eu tenho um grande amigo, um grande irmão, o Dr. Décio Iandoli Júnior, que é um médico, um orador, um autor de diversos livros, um dos grandes oradores do Espiritismo no Brasil, para o meu gosto, né, que ele disse que a gente, né, que eu e ele, é só arrumar um caixotinho, a gente sobe e vai falar, porque para a gente isso é um grande prazer. Ser feliz porque eu tenho voz, ser feliz porque eu tenho inúmeros recursos, que não são grandes recursos,
mas são os meus recursos que me permitem fazer as coisas. Ser feliz porque todos os dias, de segunda a sexta pelo menos, eu saio de casa para atender as pessoas, para cuidar delas e me sinto feliz ao cuidar delas. Ser feliz, né, pela família que eu tenho, né, pelas pessoas, né, que se constituem a minha família e a minha família espiritual. Eu tenho amigos de mais de 40 anos que, se a gente fica muito tempo sem encontrar, quando a gente se encontra, é uma bênção. Né? E que a gente tem certeza que em qualquer momento que eu dizer socorro, 2 minutos depois tem uma mão para me levantar. Isso é ser feliz. Né? Deixar uma marca especial, eu não tenho capacidade. Bater mais metas, o que vai resolver na caminhada? Então, nós, né, precisamos pensar, não é, né, em buscar a felicidade. Que felicidade que nós buscamos? Qual é a felicidade que nós realmente queremos na nossa vida, no nosso caminho? Que felicidade que a gente quer? Se a gente quer essa felicidade efêmera que passa, que é igual fogo de palha, né? Uma felicidade. Eu compro um carro, me sinto feliz 2, 5 minutos, na hora que sai o carro da revendedora, já não tem felicidade mais. Eu quero uma felicidade plena. E o que é felicidade plena? Eu quero uma felicidade para o aqui e agora. Ou eu quero uma felicidade para a eternidade, e essa felicidade para a eternidade, em verdade, ela se constrói em cada aqui e agora. Né? Eu quero uma felicidade que venha, né, e se sustente num sentido da vida, num propósito da vida. Então, nós precisamos pensar nisso. A proposta de Jesus para, né, a comunidade cristã e para as pessoas, né, que se sensibilizam com a sua mensagem, é uma proposta de amor. Ele deixa claro para nós que feliz é a criatura que ama a Deus sobre todas as coisas e que ama o seu próximo como ele se ama. E nesse contexto, o aprendizado do amor, né, é, nas palavras de Jesus, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Então, todas as vezes que o que eu faço para o outro não é o que eu queria que o outro me fizesse, e nesses momentos da vida onde há tanto egoísmo, tanta violência, tanta discórdia, tanto absurdo, né, a gente diria que felicidade é uma questão de ética. Eu vou ser feliz se eu estiver fazendo para o mundo o que eu gostaria que o mundo fizesse para mim. É aquilo, né, nesse momento de tanta discórdia no mundo, lembrando Mahatma Gandhi, seja a paz que você quer para o mundo. Essa felicidade, essa paz, essa possibilidade se constrói em nós. Então, nós vamos ver aqui, tem muita gente que colocou algumas coisas aqui, eu não sei se tem perguntas,
Se só comentários, vamos ver lá. Nós planejamos, Deus executa do jeito dele, sim, né? Eu falo que a felicidade, né, ela é uma vivência que ela não passa só por nós. Vamos vendo aí um monte de pessoas nos cumprimentando, levantando aí que gostaram. Quem gostou, a gente sugere que vocês encaminhem para outras pessoas que possam ouvir. Quem não conhece, que entre no nosso canal no YouTube, se inscreva, porque isso é importante, porque o YouTube vai entendendo que essas mensagens que a gente faz, a minha preocupação é trazer coisas positivas, voltadas ao sagrado, voltadas à questão que nos construa em termos de saúde mental, né? Evitando qualquer coisa que seja para denegrir o outro, para denegrir a mim ou quem quer que seja, né? Não escondo, as pessoas sabem da minha realidade, do meu ideal cristão, né? Que eu acredito que a postura do homem, principalmente dos homens que ficam pregando no mundo que são cristãos, né? Eles deveriam agir como Cristo agiu, e que quem age de acordo com o que Cristo ensinou, mesmo que não se considere cristão, ele é do Cristo, e que quando a gente fala do Cristo e não faz, a última coisa que a gente é do Cristo, né? O contexto é muito diferente. Não basta, né, dizer que eu estou falando o que o Cristo ensinou. Eu me lembro numa passagem de Atos em que algumas pessoas, usando das ideias cristãs que surgiam, tentam exorcizar uma criatura, um espírito, e diz assim: em nome do Deus que Paulo ensina, eu vos expulso. E o Espírito fala com ele: Paulo, eu sei quem é. Jesus, eu conheço. E quem sois vós? Não adianta usar um discurso se eu não tenho autoridade sobre esse discurso. E embora me sinta pequeno, eu tenho buscado agir de acordo com o que eu aprendi. E me entristeço de ver inúmeros colegas cristãos na fala fazerem discursos que são contrários à lei do amor. Obrigado, um beijo no coração de todo mundo, paz, que é a coisa que nós mais precisamos, mais do que felicidade nesse momento, nós precisamos de paz interna. Se a gente tiver em paz, a gente vai melhorar a paz do mundo. E a gente vai melhorar o mundo para que ele tenha menos guerra, menos discórdia e menos sofrimento. Até a próxima semana. Um beijo no coração.